Convido você a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 14, 3 a 9. Diz assim o texto da palavra de Deus: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Muitos sermões já foram pregados sobre esse texto, e eu já preguei várias vezes sobre esse texto, mas algumas coisas que Deus tem falado muito comigo e que tem me instruído a falar com você, que pode me ouvir, é que uma das coisas mais desagradáveis que nós podemos sentir é a sensação de que o que fazemos não recebe o devido reconhecimento. E isso é extremamente desanimador. Muitos, depois de realizarem boas ações, depois de viverem fazendo o correto, sendo honestos, íntegros, acabam por se entregar ao desânimo e se tornam céticos e passam a engrossar a turma dos frustrados, que se entregam à mesmice, à mesma mediocridade daqueles que não lhe deram o devido reconhecimento e respeito, ou por constatarem que os desonestos, corruptos e indignos eram mais bem tratados, e por causa disso resolveram não continuar a fazer o bem que faziam, o ser honestos o quanto eram, íntegros o quanto eram. Interessante o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou a sua glória, ele veio habitar como um de nós, seres humanos limitados, sujeitos às intempéries da vida e às necessidades biológicas, fisiológicas, psicológicas que nós experimentamos, além das tentações às quais estamos sujeitos. Ele veio e foi perfeito, ele amou e ele se deu sem acepção e foi morto por aqueles que amou. Ele não recebeu reconhecimento nem mesmo dos seus discípulos, que andaram com ele todo aquele tempo do seu ministério, que o abandonaram no pior momento, fugiram, e só bem depois de ressuscitado, é que foram dar-lhe o devido respeito e a honra. Há muitos que estão sofrendo na alma porque amaram e foram traídos, ajudaram alguém, se deram por alguém, fizeram tudo certinho e honestamente, mas não receberam o crédito, não receberam o reconhecimento, não foram honrados, mas foram esquecidos. Por causa disso, já decidiram que nunca mais serão assim. Passaram a acreditar que foram tolos e simplórios e estão decididos a nunca mais ajudarem ninguém como ajudaram antes, e a não fazerem o bem como fizeram antes, a não serem mais tão corretos como foram antes. Jesus, aqui nesse texto, ele está em Betânia, ele está na casa de Simão, o leproso. Certamente esse Simão já não era mais leproso, ou
não haveria judeus ali, não haveria ninguém na casa dele. Certamente ele tivera sido leproso e Jesus o curara. Ele está fazendo uma recepção para Jesus. É um jantar. Ele recebe Jesus para esse jantar. E quando ele e os convidados estão à mesa compartilhando o alimento, entra então uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, um perfume tão caro que custava o equivalente a 10 meses de trabalho de um trabalhador comum. 10 meses de salário. O salário hoje é 954, R$9.540 hoje. Você pode imaginar um perfume custando isso? Eu já soube de perfume que custava até mais do que isso. Mas pensar em um perfume que custe tão caro e alguém ter um perfume tão caro. Pois essa mulher, ela pega esse perfume caríssimo e ela ali naquela festa, naquele jantar de recepção para Jesus, ela está ali talvez como uma serviçal, talvez servindo a mesa, porque as mulheres não podiam compartilhar daquele momento de conversa, de bate-papo, não era adequado fazê-lo. Ela possivelmente estava ali servindo aos convivas, mas em determinado momento ela entra com aquele vaso de alabastro, com um perfume tão caro, e ela derrama todo ele sobre Jesus. Amados, aquela mulher não faz isso esperando qualquer recompensa. A Bíblia não diz que ela estivesse querendo, e eu vou fazer aqui uma paráfrase, ela não estava ali querendo uma casa própria, ela não estava ali querendo um carro novo, ela não estava ali fazendo isso pensando em receber em troca que se tornasse empresária, com carros na garagem, com casa de praia, com empresas, com empregados, com viagens ao exterior. Nada daquilo que a gente ouve hoje nos programas dessas igrejas que pregam esse evangelho, que não é o evangelho da cruz. Mas ela queria tão somente adorar a Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor, mesmo antes que ele morresse e ressuscitasse para isso. Mas ela estava ali para honrá-lo. Ela não estava fazendo esperando receber nada. Talvez essa mulher já tivesse recebido. Talvez ela, como muitos hoje que são cristãos, tivesse a consciência de já ter recebido a graça. Porque aquele que é nascido de novo recebeu a graça da salvação que custou o sacrifício precioso de Jesus naquela cruz. Razão para que toda a sua vida, tudo que tem, tudo que é, tudo que representa, como aquele jarro, aquele vaso de alabastro, seja quebrado e derramado inteiramente sobre Jesus. Ela era uma mulher e aquele ambiente era masculino. Como mulher ali, ela tinha o direito de permanecer para servir os convivas, e apenas isso, e por causa disso, e porque ela derramou todo aquele perfume caríssimo sobre Jesus, ela foi recriminada. Jesus então repreende aqueles homens dizendo, como está em versículo 6, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. E no verso 9, ele enfatiza, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amados, o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40, está registrado Jesus falando, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele
Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Colossenses capítulo 3, versículo 17 a 24, está registrado: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, empregados, obedecei em tudo ao vosso patrão segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Amados, Satanás é o único que quer que acreditemos que aquilo que fazemos de bom não vale a pena, que não vale a pena ser honesto, que não vale a pena ser íntegro, que não vale a pena fazer o bem, porque não recebeu honra e o reconhecimento que era devido. Porque a promessa do Senhor é que se você não esmorecer, é que se nós não desistirmos, então Ele nos recompensará. Ele recompensará você. A recompensa, a honra, o reconhecimento virá dele, que é fiel, e Ele não esquece. Pode ser que aos teus olhos demore um pouco, pode ser que pareça a você que Ele esqueceu, mas Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deus não esquece daquilo que fazemos em favor do seu reino. Você pode repetir isso? Deus não esquece o que fazemos em favor do seu reino. Você pode dizer para você: Deus não esquece aquilo que eu fizer em favor do seu reino. Você pode falar para o diabo: Deus não esquece aquilo que eu faço em favor do reino de Deus. Amados, Deus não esquece o que fazemos em favor dos menos favorecidos. Você pode repetir isso? Deus não esquece o que fazemos em favor dos menos favorecidos. Você pode dizer para alguém: Deus não esquece o que você fizer em favor dos menos favorecidos. Você pode falar para o diabo ouvir: Deus não esquece o que eu fizer
em favor dos menos favorecidos. Amados, Deus não esquece o que fazemos em favor de quem não mereceu. Você pode repetir isso depois de mim? Deus não esquece o que fazemos por quem não merece. Você pode falar para alguém: Deus não esquece o que você faz por quem não merece. Você pode falar para outra pessoa dizendo: Deus não esquece o que você fez por quem não mereceu. Você pode falar para outra pessoa dizendo: Deus não esquece o que você fez por aquele que te traiu, que te desonrou, que te abandonou, que não te deu reconhecimento. Você pode dizer para o diabo: Deus não esqueceu o que eu fiz, e não esquece o que eu fizer por alguém que não merece. Porque Deus nos tratou. Deus não nos tratou com desonra, Deus nos trata com honra. Ele não esquece. Jesus disse que aquilo que ele fez, ou melhor, que aquela mulher fez, provocou a atenção dele e a faria conhecida em toda a terra e por gerações. Há quase 2000 anos é assim como hoje. Aqui estamos falando daquilo que aquela mulher fez, honrando ao Senhor. E apesar de toda a recriminação daqueles que estavam lá, que acharam aquilo um absurdo, ela foi honrada pelo Senhor, e ainda enquanto em vida, ela foi abençoada com a salvação. Aleluia. Amados, Deus não esquece. Satanás quer que você entulhe o teu coração. Satanás quer que você, por causa do que você sofreu, por causa do que você passou, por causa do amor que você liberou por alguém que te desonrou, que te traiu, que te abandonou, que te fez sofrer, você se torne ou tenha se tornado alguém rancoroso, ressentido, ressentida, e que decidiu que nunca mais fará o mesmo, ou seja, amar, se entregar, se dar por alguém. Mas a palavra de Deus diz que ainda quando nós éramos pecadores, indignos e merecedores de coisa alguma, inimigos de Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, e o seu próprio Filho a si mesmo se deu, porque é Deus com Ele, o Pai, para a nossa salvação. E ainda hoje Ele diz: se confessares os vossos pecados, eu sou fiel, eu sou justo, eu vou perdoar os teus pecados e vou te livrar de toda injustiça. Só o diabo interessa, só ele, que fiquemos magoados, que fiquemos feridos. Amado, você sabe o que acontece com uma pera se você coloca ela junto de outras frutas, ou em algum recipiente duro. A pera vai amadurecendo, e à medida que ela vai amadurecendo, o contato com aquela superfície dura começa a magoá-la, a machucá-la, a feri-la. Você já pegou uma pera depois de ficar numa cesta, depois de ficar em alguma bandeja, sei lá, apropriado para colocar, uma fruteira, depois de algum tempo lá, e você pegou e você olhou ela daquele lado, ela está magoada, e você corta, e quando você corta, o que você percebe? Ela não está magoada só na superfície, aquilo penetrou por dentro dela, e na parte de fora, de cima, está bonita, mas quando você virou e você cortou, aquela parte de baixo está toda aguada, com um gosto horrível. É a mágoa, é o ressentimento, é a disposição para não mais amar, se dar, perdoar. Mas se você ama a Deus, se você
crê em Deus, se você diz ser filho de Deus, se você fez uma aliança em Cristo Jesus com o Pai, se você foi tornado filho, filha de Deus, você tem que ser a imagem e semelhança dele, que é amor. Porque Deus, ainda que discipline alguém, e Ele o faz por todos, porque Ele nos ama, Ele é misericordioso, longânimo, perdoador, para todo aquele que é arrependido, se conserta. Ele está sempre de braços abertos, esperando o retorno, a reconstrução, a restauração do relacionamento. Não podemos ser filhos de Deus e honrar ao Senhor se nós temos o nosso coração fechado, se nós temos os nossos ouvidos abertos para aquilo que o diabo nos diz, para penetrar a nossa alma e estabelecer em nosso ser a indisposição para o conserto, para o perdão, para o amar. Por causa das experiências difíceis, trágicas, dolorosas que nós vivemos. Deus não se esquece do que você faz, e o que você faz que honra a Deus, abençoando alguém, diz o Senhor, não ficará sem recompensa. Todo bem que praticamos é uma semente. Você pode repetir isso? Todo bem que praticamos é uma semente. Olha para quem está perto de você, diga para ele: todo bem que você pratica é uma semente. O que a gente faz com semente? A gente planta. E semente precisa de tempo para germinar, tempo para crescer, tempo para se tornar uma árvore sobre a qual descansaremos em sua sombra e da qual obteremos frutos e deles nos deliciaremos, se não desistirmos de cuidarmos da semente. Não basta plantar, não basta jogar semente no solo, é preciso cuidar dela. Você pode dizer isso para alguém: não basta plantar a semente, tem que cuidar. Não vai germinar se ela não for protegida. Não vai germinar se ela não for cuidada. E Jesus é quem diz que não ficará sem recompensa. Meu amado, minha amada, quem é você? Alguém que já está tão ferido, machucado, carrega com você mazelas na alma de experiências vividas no passado, que tornaram você como aquela pera, machucada, ferida, magoada, com essa mágoa dentro da tua alma, do teu ser, impedindo que você ame. Há esposas que, por causa de experiências passadas, vividas, estão vivendo mal o seu casamento, porque no seu inconsciente, ou mesmo no seu consciente, estão levando para o seu casamento as experiências ruins do que viveram com outras pessoas dos seus relacionamentos passados. Homens, maridos estão fazendo o mesmo. Jovens estão aí decididos a nunca mais se apaixonar por ninguém, nunca mais vou amar ninguém, por causa de uma desilusão vivida. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já disse: nunca mais eu vou me apaixonar por causa de uma desilusão? Levanta o braço. Tenha coragem. Vamos lá. Não tem gente, levanta a mão, irmão. Mostra esse sovaco aí. Olha lá. Nunca mais. Agora levanta a mão de novo. Só quem levantou antes disse assim: eu mordi a língua porque acabei casando. Levanta a mão. Então deixa eu dizer uma coisa para você: faça do teu casamento uma bênção.
Seja uma bênção para essa pessoa com quem você casou. Não deixe que as experiências amargas, frustrantes, decepcionantes, dolorosas do seu passado estejam presentes, trazendo divisão, separação, impossibilidade entre você e esta com quem você construiu o seu futuro e está construído. Meu irmão, minha irmã, não diga porque o meu patrão não me honrou, colocou outro no meu lugar, porque meu chefe não me honrou, colocou outro no meu lugar, agora também onde eu vou trabalhar, ou nessa empresa, eu também não serei mais como eu fui. Não seja alguém assim, porque aqueles que são assim não recebem de Deus, podem receber do diabo, para serem mais destruídos lá na frente. Mas faça o bem, ame, seja o melhor que você puder, independente do que te deem como recompensa, porque Jesus diz: faça de todo o teu coração como para o Senhor e não para os homens. Seja o melhor funcionário que a tua empresa venha a ter, não por causa do teu patrão, mas por causa de Deus, a quem você diz servir e ser filho dele. Seja a melhor esposa, o melhor marido, o melhor namorado, a melhor namorada, o melhor noivo, a melhor noiva. Não permita que as experiências amargas, negativas, frustrantes, decepcionantes ou traumáticas paralisem o seu futuro, porque as bênçãos de Deus vêm para aqueles que honram a Deus. Aquela mulher honrou a Jesus, a despeito de tudo que ela certamente sabia que iria ouvir, a despeito de todo o risco de constrangimento social que ela sabia que poderia passar, e passou. Mas Jesus, ele disse: ela fez um bem para mim. E Jesus diz: sempre que fizerdes a um dos pequeninos meus irmãos, a mim o fizeste. Pensa sobre isso. É inteligente fazer o bem até mesmo para quem não merece. É inteligente fazer o bem em favor do reino de Deus. É inteligente fazer o bem aos menos favorecidos, que não poderão nos recompensar por nada do que fizermos. É inteligente fazer o bem para quem não merece e até para quem se mostrou como nosso inimigo. Porque aqueles que assim o fazem receberão o galardão de Deus. Não espere a recompensa da pessoa a quem você fizer o bem. Confie que Deus o fará, e Ele fará no tempo dele, porque isto será uma semente que você lança. Isto será uma semente que, para germinar, precisará do teu cuidado, precisará ser regada com amor, com constância, nas atitudes de carinho, nas palavras gentis. A palavra de Deus diz: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença. É para vencer, não é para ser derrotado, é para vencer. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É para vencer, não é para ser derrotado, não é para ser envergonhado, não é para ser humilhado. Ainda que a palavra de Deus diga que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e quem o faz é Deus, porque Ele diz: eu exalto aquele que a si mesmo se humilha, e eu rechaço aquele que é soberbo. Então é para vencer,
é para ser vitorioso, é para ser vitoriosa. É diferente daquilo que o diabo faz a gente pensar que a gente está jogando tempo fora, a gente está jogando recurso fora, a gente está fazendo por quem não merece, então é melhor parar. Não, é para continuar, porque a recompensa vem do Senhor, que é fiel, que não esquece. Os homens podem esquecer. Ah, quantas vezes eu fiz o bem a alguém que lá na frente eu até estava no momento de necessidade, podia fazer por mim e não fez. Eu tive parentes que fizeram isso, fizeram como se nem soubessem o que estava passando, mas ao invés de guardar mágoa, ressentimento, orei por eles. E aqueles que fazem assim, com certeza absoluta, no tempo certo, essa semente vai germinar. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente semear, tudo aquilo que a gente plantar, vamos colher. Se você está semeando gestos de amor, se você está semeando favor imerecido para alguém, pode estar certo, o Senhor te recompensará. Então diga agora, aí onde você está, para o diabo ouvir: Satanás, tudo que você queria que eu paralisasse, mas olha, Deus não esquece. Deus não esquece. Ao invés de ficar aqui enferma com a mágoa, com o ressentimento, com a tragédia, com as lembranças ruins que me ferem, que me angustiam, que me levam a ser agressiva, refletiva. Deus não esquece. Deus não esquece. E eu farei todo o bem que eu puder. Tudo que estiver às minhas mãos possível por fazer, eu farei, porque Deus não esquece. Não há semente semeada do que Deus deseja, do que Deus espera, que ficará sem recompensa. O agricultor planta um grão de milho, ele colhe um pé de milho. E quantos grãos de milho tem uma espiga? E quantas espigas tem um pé de milho? Que foi originado de uma única semente, que foi plantada, que foi cuidada, que germinou e produz essa colheita. No tempo certo, Deus fará você abençoado, abençoada, porque Ele não esquece.